Então estamos aqui iniciando mais uma teleaula e hoje o grande objetivo, ou o principal objetivo é falarmos sobre as componentes da força resultante. Muito bem, quando você fala em força resultante, você tem que se lembrar que a força é capaz de realizar algumas atividades. Por exemplo, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade do corpo ou alterar a direção do movimento. E aí é claro que nós podemos então alterar aqui a forma de determinar essa força resultante. Você pode decompor essa força resultante em duas componentes, e essas componentes elas teriam responsabilidades diferentes. A componente chamada tangencial da força resultante, ela é responsável pela mudança no módulo da velocidade, ou seja, ela vai estar presente nos movimentos acelerados e nos movimentos retardados. Enquanto que a componente chamada centrípeta, ela está responsável pela mudança na direção da velocidade. Ok? Isso quer dizer que ela está presente nos movimentos curvos. E aí a força resultante nada mais é do que a soma dessas duas componentes. Observe que é uma soma vetorial. Isso quer dizer que, no caso, nós vamos ter que aplicar o chamado Teorema de Pitágoras para determinar essa força resultante. Muito bem, componente tangencial. Então, rapidinho, nós temos o seguinte. A componente tangencial muda o módulo da velocidade, está presente nos movimentos variados e não existe nos movimentos uniformes. Tá? A componente centrípeta, então ela tem o que? Altera a direção da velocidade, ela está presente nos movimentos curvos, não existe nos movimentos retilíneos, e aí nós temos qual a sua direção, né? Ela será perpendicular à velocidade, o seu sentido para o centro da curva. E o seu módulo é dado pela formulinha. Força centrípeta é igual a massa vezes quadrado da velocidade pelo raio. Ok? O importante aqui é você já verificar a aplicação de casos onde nós encontramos a força centrípeta. Ok? Então o que nós temos? Primeiro, já vamos fazer isso aí dentro dos próprios exercícios. Considere um corpo de 2 kg sobre uma mesa, preso a um fio de comprimento de 40 cm, descrevendo uma trajetória circular com velocidade de 2 metros por segundo. Qual o módulo da força de tração no fio? Então imagine, né, a situação. Então você vai observar que quando o corpo está girando sobre a mesa, preso ao fio conforme a figura, a força peso se anula com a força normal de reação. E aí, nesse caso, a força de tração será a resultante centrípeta. Ok? Olhando de uma forma diferente, por cima, você está observando então que a força de tração puxa o corpo para o centro da curva. Ok? Então vamos dar uma olhadinha ali. A aplicação aliás, a resolução agora, os dados fornecidos, massa 2 kg, o raio 40 cm, igual a 0,4 metros, velocidade 2 metros por segundo. Então a tração é igual à força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Então a tração será massa, massa 2, velocidade 2 ao quadrado sobre o raio 0,4. Então você terá 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8, 8 dividido por 0,4. Então isso aí vai dar 20 newtons. 20 newtons é a força de tração. Ok? O próximo caso, um carro possui massa de 800 kg. Determine em newtons a intensidade da força normal exercida pela estrada sobre o carro quando o veículo a 20 metros por segundo passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com 200 metros de raio. Tá? Então, primeiramente, ele está passando por uma depressão. Quando ele passa por uma depressão, você vai observar então que ele deve ter uma força centrípeta apontando para o centro da curva. Isso quer dizer que nós teremos uma força centrípeta para cima. Mas como que será determinada essa força centrípeta? Então você vai observar que o corpo está sujeito a duas forças, uma força normal para cima e uma força peso para baixo. Como a resultante aponta para cima, isso quer dizer que essa força normal é maior que o peso. Então a nossa força centrípeta nesse caso será normal menos o peso. Substituindo então no exercício, nós temos o seguinte, ó.
Dados: massa 800 kg, velocidade 20 metros por segundo, raio 200 metros. Primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo da força centrípeta. Então nós teremos força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r, substituindo os dados: massa 800, velocidade 20, raio 200. Você pode cancelar aqui, ó, 800 por 20, aliás, 800 por 200, isso aqui vai dar 4, 4 vezes 400, então nós teremos a força centrípeta igual a 1.600 newtons. O segundo cálculo é o cálculo do peso. Quanto que vale o peso? Peso é igual a mg. Então, peso é igual a massa 800 vezes g, 10. Então, peso é igual a 8.000 newtons. Então, nós vamos então agora para o cálculo da normal. Cálculo da normal, força centrípeta é normal menos o peso. Lembrando, hein? Ele está passando por uma depressão, a força normal é maior que o peso, força centrípeta resultante, maior força menos a menor força. Então, nós teremos normal igual a peso mais força centrípeta. O peso vale 1.600, a força centrípeta, desculpe, né? O peso é 800, força centrípeta 1.600, então normal 9.600. Tá ok? Muito bem. Agora, o mesmo exercício, só que detalhe. Agora o corpo vai passar por uma lombada. E quando o corpo passa por uma lombada, o que que acontece? A força agora centrípeta, ela está para baixo. E se ela está para baixo, é porque o peso é uma força normal, aliás, maior que a normal. Então, nós podemos dizer que a força centrípeta será peso menos normal. Peso é maior, menos a menor força que a normal. Tá legal? Vamos passar a seguinte. Dados, os mesmos anteriormente, você vai calcular a força centrípeta, joga a formulinha, substitui os dados, simplifica, 800 com 200, dá 4, 4 vezes 200 deu 1.600. Você passa para calcular o peso é igual a mg, então deu 8.000, e aí você vai calcular então a normal. Só que agora, observe, né? Ele está passando pela parte mais baixa, depressão, então a força centrípeta é peso menos normal. Isso quer dizer que a normal é o peso menos a centrípeta. Então, o peso 8.000, força centrípeta 1.600. Então, nós teremos ali a força normal, que é 6.400 newtons. Beleza? Ok. Vamos passar para o próximo. Você está observando ali o carro quase derrapando, quase escorregando e saindo da pista, não é verdade? Então esse é um caso, né, muito típico de exercício que você encontra na prova. Você tem ali o carro fazendo a curva, então qual a tendência do movimento do carro? Né? Sair em linha reta, né? Chamada inércia. Só que ele não está fazendo, não está saindo, né, pela tangente, por quê? Porque existe uma força de atrito puxando ele para o centro da curva. Então, esse atrito está fazendo o papel de força centrípeta, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Olha lá. Se o carro faz uma curva plana e horizontal de raio 100 metros com velocidade constante de 20 metros por segundo, qual o mínimo coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista? Então, você tem lá dados fornecidos no texto: raio 100 metros, velocidade 20 metros por segundo. Observe que nesse carro nós temos uma força peso para baixo, uma força normal para cima. O que acontece com essas duas forças? Elas se anulam. Isso quer dizer que o atrito é a força centrípeta. Se o atrito é igual à força centrípeta, nós temos para atrito μ vezes normal. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Essa normal, olha lá, ela foi anulada com peso, então a normal é igual a peso. Então nós podemos colocar no lugar de normal m vezes g. Podemos cortar as massas. E aí nós teremos que μg é igual a v quadrado sobre r. Substituindo os dados, olha lá, g é igual a 10, velocidade 20, 20 ao quadrado, vai dar 400, né? Sobre 100. Então ficou lá, 400 por 100 deu 4, vamos dividir por 10, então nós teremos a nossa resposta ali, μ é igual a 0,4.
Tá ok? Pessoal, espero que tenha ajudado para vocês se prepararem para a prova. Vamos estudar bastante, vamos tirar uma boa nota, vamos recuperar e vamos nos preparar já para o quarto bimestre, tá ok? Um abraço para vocês e bons estudos.